Eu acho que tem um peso pequeno, né? Assim, em tese, eu acho, né? Cada um pensa de um jeito. Tal. Eu acho que em tese é sempre melhor você decidir em casa. O caso do Corinthians, por exemplo, ele tá numa química boa ali decidindo em casa, né? Começa mal, né? Não vai bem no primeiro jogo, aí depois consegue recuperar no segundo com a arena cheia, enfim, tá uma química muito boa, isso vai ser quebrado. Então, assim, em tese dá um pouquinho de favoritismo, mas assim, independentemente do mando, eu já via um pequeno favoritismo para o Flamengo e um pequeno favoritismo para o São Paulo. Agora, vamos ver o que acontece, né? Aumenta, principalmente no caso do Corinthians, eu acho, minha impressão é que aumenta muito, mas assim, demais a obrigação de fazer um resultado muito bom, porque o São Paulo também tem tido uma química muito boa no Morumbi, né, de público com o time e tal. Então, eu acho que eu vejo o São Paulo, por exemplo, com muita força para reverter um resultado de desvantagem de 2 gols em casa, né, como o Corinthians já fez contra o Atlético. Então, assim, eu acho que ajuda ali num favoritismo que eu já via antes do sorteio. E para você, Rosa, dos quatro, quem que tá atuando melhor, hein? Tem um favoritismo aí também de alguma das equipes? Ô, Luiz, eu gosto de zoeira. Eu acho que a internet, muitas vezes, a gente fica chateado, né? Porque vira uma guerra, mas tem muita zoeira, eu acho interessante. Ontem, o São Paulino subiu na hashtag O Impossível Aconteceu, né? Que é o fato do São Paulo vai decidir uma semifinal de Copa do Brasil em casa, né? Não vi números, assim, pesquisando se foi isso mesmo, mas o São Paulo, eles comemorando o fato do São Paulo decidir em casa. E os corintianos levantaram uma outra hashtag brincando também, dizendo o seguinte: ué, nós vamos jogar 2 jogos em casa nessa semifinal da Copa do Brasil. Mas é legal, eu acho essa zoeira tal do torcedor, eu acho bacana, né? Brincadeiras à parte, para mim, eu acho independentemente eu não gosto dessa coisa de quando existia a Copa do Brasil, que o gol tinha o critério de desempate tinha o gol fora de casa, eu gostava de jogar o segundo jogo em casa. Mas agora dessa situação a gente já viu, né? Por exemplo, a gente falou assim: o São Paulo ganhou de 2-0 lá do Sport e foi decidir em casa, quase teve que decidir nos pênaltis. O Bahia empatou lá em casa, lá com o Grêmio, e falou: o Grêmio na arena é favorito. Por lá o Bahia acabou complicando muito a vida do Grêmio, enfim. E aí depois também o próprio Palmeiras, né? Já foi eliminado em casa na Libertadores, foi eliminado pelo Atlético Paranaense no passado, eliminado pelo São Paulo. Quando o time é bom, assim, quando o time é qualificado mesmo, ele tem condição de fazer um bom jogo em qualquer que seja o estádio. Agora, em questão do favoritismo, eu acho que hoje, pelo futebol jogado, o favoritismo tem um ligeiro favoritismo para São Paulo e Flamengo. Mas, assim, o histórico de decisões, principalmente entre São Paulo e Corinthians, por isso que a torcida do Corinthians faz essa zoeira para cima dos São Paulinos. O São Paulo nunca ganhou na Arena, o São Paulo em mata-mata, o Corinthians tem extremamente dificuldade, os números correm a favor. Então não dá para dizer qual favoritismo nesses 2 jogos, mas concordo com o Perrone um pouco nesse acho que pelo momento do Corinthians, por ter classificado 3 vezes em casa e as 3 vezes nos pênaltis, tem que fazer um bom resultado em casa, Luísa.